Olá, queridões, que bom encontrá-los por aqui. Saudações geográficas a todos vocês que acessaram este humilde canal QG, Querida Geografia, professor Luiz Fernando, quem vos fala. Eu sei que vocês estão atrás de informações valiosas acerca da geografia, então vamos lá. O tema abordado nesse vídeo é fundamental no processo de preparação para as principais bancas e vestibulares de todo o Brasil e também para você que irá prestar o Enem. O assunto é teórico, mas da forma como veremos aqui será fácil e útil. Sem mais, que tal então falarmos da evolução do pensamento geográfico? Vamos lá? Na Grécia Antiga, pensadores como Estrabão realizavam viagens e estabeleciam comparações entre povos e lugares. Especulavam sobre as estrelas e a forma da Terra. Dentre as várias formações de Estrabão estava a geografia. Daí seu interesse na observação e compreensão dos fenômenos naturais e das atividades humanas. O Império Romano usou para fins expansionistas os conhecimentos geográficos acumulados. Além das informações sobre o terreno, os romanos observavam as diferentes culturas para melhor e mais rapidamente dominá-las. Eram cuidadosos nos traçados das vias de comunicação e na construção de cidades. Durante séculos, a geografia não havia se estruturado como ciência devido à ausência de critérios que contribuíssem na obtenção de bons resultados. Em 18, a Revolução Industrial impulsionou as ciências e os interesses geopolíticos, a exigência crescente de matérias-primas e a busca por novos mercados levou os europeus a organizar informações geográficas, montando estratégias para a conquista de territórios e estudos sobre os inimigos em potencial. Nesse contexto todo, nasceu a Escola Geográfica Alemã. Ali, em idos do século XIX, ela começa a se organizar de uma forma mais notada. A Escola Geográfica Alemã determinista julgava o homem fruto do meio natural em que vivia. Para os deterministas, as características de uma população eram ditadas pela natureza, que estabelecia o grau de desenvolvimento e de entendimento acerca do mundo. Os deterministas alemães influenciaram a primeira metade do século XIX. Destacaram-se os trabalhos de Alexander von Humboldt, aquele mesmo que descobriu a corrente marítima fria de Humboldt no Pacífico Sul, que é responsável, essa corrente é responsável também pelo deserto do Atacama ser um dos mais secos do mundo. Essa corrente também é conhecida como corrente do Peru. Também se destacam Carl Ritter e Friedrich Ratzel. Na metade do século XIX se destaca a Escola Geográfica Alemã possibilista. Os possibilistas franceses influenciaram então essa segunda metade. Os possibilistas franceses acreditavam ser o homem hóspede do meio em que vive. Na visão dos possibilistas, as sociedades interagem com a natureza, podendo mudar a realidade em que vivem. Na linha de pensamento possibilista, destacou-se notadamente Paul Vidal de Lablache. A combinação dos pensamentos de deterministas e possibilistas alicerçaram os princípios metodológicos que estruturam a ciência geográfica, sendo eles: princípio da analogia. Algumas literaturas vão chamar esse princípio de geografia geral. Realizar comparações com outras ciências ou fatos de determinadas regiões anteriormente estudados. Princípio da atividade. Avaliar as condições pretéritas e futuras que envolvem a realidade, reconhecendo as constantes transformações do espaço geográfico. Princípio da causalidade. Apurar as causas de um fenômeno e avaliar suas consequências. Princípio da conexividade. Algumas literaturas vão chamar de princípio da interação. Reconhecer que os fatores naturais e humanos interagem na produção da paisagem. Princípio da extensão. Deve ser efetuada a localização e a delimitação espacial do fato estudado. Durante o século XX, tivemos grandes conflitos. No pós-Segunda Guerra Mundial, muitos fatores como a urbanização, as agressões ao meio ambiente, os questionamentos sobre o nível de desenvolvimento aferido pelas nações,
as melhorias nos transportes e no meios de comunicação levaram estudiosos a refletir sobre o objeto da geografia, o espaço geográfico. Mas qual é a definição de espaço geográfico? Espaço geográfico é aquele espaço que é produzido pelo homem, ou seja, as ações antrópicas no meio natural, ao longo do processo histórico, de acordo com o nível socioeconômico e tecnológico. Geógrafos, a partir da segunda metade do século XX, apoiados nas vertentes dos pensamentos possibilistas, iniciaram uma geografia mais crítica, muito sobre influências marxistas que valorizassem as relações homem versus meio, causas e consequências. Nasceu então a geografia crítica. Para os defensores da geografia crítica, o espaço geográfico é formado por várias paisagens, onde interagem aspectos físicos, clima, relevo, vegetação, aspectos humanos, economia, política, cultura, migrações, que produzem e modificam, por intermédio do trabalho contínuo, essa realidade. O pensamento crítico possibilista passou a influenciar a maioria dos trabalhos a partir da década de 1950, e na atualidade pode-se afirmar ser a visão dominante entre os geógrafos. Somente na década de 1980, a geografia no Brasil assume uma postura claramente crítica e empenhada tanto no entendimento dos problemas como na proposta de solução que respeitem a realidade nacional. Alguns trabalhos influenciaram novas gerações de geógrafos e são reconhecidos internacionalmente. Importante destacar dois dos principais geógrafos críticos do Brasil. O primeiro deles, Aziz Nassib Absaber, aquele mesmo dos domínios morfoclimáticos brasileiro, que ele adotou um critério baseado em processos geomorfológicos, erosão, intemperismo. Outro nome é do professor Milton Santos, aquele mesmo, que formulou uma proposta de regionalização do Brasil, conhecido como os 4 Brasis, onde ele utiliza ali o critério principal dessa regionalização, o meio técnico, científico e informacional. Ou seja, as informações e as finanças estavam disseminadas de maneiras desiguais, distintas pelo território brasileiro, determinando então, segundo Milton Santos, os 4 Brasis. Então é isso, queridões. O contexto histórico da evolução do pensamento geográfico está sintetizado nesse vídeo. Você pode, obviamente, assistir outra vez para fixar melhor as informações disponibilizadas. Uma vez mais, eu peço para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo, para que esse canal cresça e alcance cada vez mais pessoas interessadas em uma geografia fácil e inteligente. Até a próxima, então. Abraços geográficos, queridões. Tchau, tchau. Também você vai para lá?